A paz de Jesus, meus queridos irmãos. Muito bom, nós estamos de novo em mais um episódio do AMEcast aqui, né, no canal da AME, Luz das Nações. E aí, lembrando que você pode nos acompanhar também lá pelo Instagram, @ADLuz das Nações e @AME Luz das Nações. Nos siga lá, deixe seus comentários, acompanhe toda a nossa programação, né, e já para dar uma reforçada, todas as quintas-feiras, 20 horas, nosso culto de avivamento, e aos domingos, 19h30, nós temos nosso culto de celebração. É claro que também os sábados, né? Eu pulei o sábado, vamos começar a falar do sábado. Sábado tem o culto Conexão, que é o culto dos jovens, sempre aqui, 19h30, se não me falha a memória, aqui na Everest Augusto Figueiredo dos Santos, número 92, no loteamento Bela Vista, aqui em Sapucaia do Sul. E hoje, né, mês de setembro, chegou o mês de setembro, mês que o Rio Grande fica só nublado, né, de tanto churrasco sendo feito em tudo que é canto. Demora para levantar a fumaça, para subir a fumaceira toda e aparecer o sol às vezes no setembro, né? Em virtude da comemoração da Semana Farroupilha, né? Lembrarmos de tudo que é o gaúcho. E, Aline, né, a gente sabe que tem muita música gaúcha por aí, né, no Rio Grande do Sul. Exato. E muita música gospel gaúcha também. Eu nem sei se eu deveria usar esse termo música gospel gaúcha, né, mas depois a gente vai conversar com especialistas sobre isso. Que é o nosso irmão Gisel Dias, que está aqui, que faz um som muito diferente daquele que a gente está acostumado a ouvir dentro das igrejas da música campeira gaúcha, assim, né, que é mais uma pegada mais... Parece que eu tenho a impressão que é uma pegada mais baile, assim, uma pegada mais Gil de Freitas, né? E o Gisel, ele já vem com uma coisa mais poema, uma coisa mais cultivo, mais da cultura, mais do interior mesmo, de quem vive no campo. Mais do campo, exatamente. Tem uma linguagem do campo, né? Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, uma semana ótima aí para todos que nos acompanham também. É um prazer hoje estar aqui falando um pouco sobre dois temas tão importantes para nós, né? Porque a gente unindo aqui no podcast a questão da cultura, que para mim é muito importante, né? Eu vivi a minha, acho que mais de 20 anos da minha vida no meio da cultura gaúcha. Então, quando eu encontrei até o perfil do Gesiel, me agradou muito. Agradou a mim e o meu esposo, que viveu muitos anos no campo, né? Então a gente está sempre lá olhando, né? E unindo, né? A palavra de Deus à cultura gaúcha, nos traz algo, nos remete o coração a algo que aquece muito, né? Que a gente une dois temas que estão presentes no nosso dia a dia. Então, seja bem-vindo, Gisel, aqui. Hoje. Muito obrigado, Aline, Alessandro, muito obrigado. É um prazer estar com vocês e também com essa audiência maravilhosa do podcast de vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Meu irmão, então vamos começar do início, né? Nossa conversa aqui. Essa paixão toda pela tradição vem da onde? Além, claro, obviamente, de ser gaúcho. Isso, eu não tenho necessariamente uma paixão pela tradição, né, pastor Alessandro? Mas eu tenho muitas raízes, né? Assim como a Aline falou, foi criada 20 anos vivenciou, né? Esse contexto cultural. Eu também sou filho de um casal de missionários, eu nasci na igreja, mas eu tive um irmão mais velho, eu que sou o caçula da casa dos meus pais, eu tive um irmão mais velho que era tradicionalista. E ali na minha adolescência, ele me arrastou com ele para os rodeios. Ele gostava muito de acampar em rodeio. E ali nos acampamentos dos rodeios é que eu comecei a conhecer as invernadas de dança, porque daí durante o dia ia lá, assistia, né, os concursos de dança, os concursos de trova, de poesia, dava uma olhada lá na campeira também. Ali que eu fui conhecendo esse universo que até então eu nem sabia que existia, né, por conta do Davi, um irmão meu que já é falecido, que me levou para os rodeios e ele era um cara muito carismático assim, né. O Davi, ele tinha o maior acampamento do rodeio, era o dele. Se destacava das outras barracas, assim, porque era enorme o acampamento que ele montava. E as bandas, os farrapos, os serranos, os monarcas, eles, antes de tocar o baile, eles iam na barraca do meu irmão. Olha só. Ô, Davi, e aí, tem cerveja? Aquela coisa do mundão, né? Sim. Tem cerveja, tem carne. E aí, eu guri ali com 12 anos, 13 anos de idade, eu cresci vendo essas bandas ali sentadas numa rodinha assim dentro da barraca do meu irmão tocando ali, comendo um pedaço de carne.
E aquilo ali me trouxe assim uma conexão com esse universo cultural, né? Que até então eu nem sabia que existia. E eu peguei gosto por isso, eu gostei muito gostava muito da poesia, era uma coisa que mais me encantava, assim, era a poesia, a música também. E depois eu me ingressei num CTG lá da minha cidade, o DTG Raízes da Tradição, lá de Sapiranga, como integrante do grupo musical. Era pandeirista, tocava pandeiro lá pro grupo musical. E daquele CTG ali, que era na época era um DTG, era um Departamento de Tradições Gaúchas, daquele DTG, com aquele grupo musical que tocava para os grupos de dança, nós formamos uma banda de baile. E aí eu fui ser o baterista dessa banda de baile. Tu vê, rapaz, e quando é que tu pegou o violão? Eu me descobri compositor aos 16 anos de idade. Eu me batizei... Aí tu já estava no DTG? Não, eu antes de ir para o DTG, eu me batizei numa igreja batista ali de Novo Hamburgo, a Missão Batista Cristo é Vida, ali do apóstolo Neuci Rorato. A parte da minha família congregava nessa igreja e parte da minha família congregava na Assembleia de Deus. A escola onde eu estudava organizou, um pouquinho antes de eu me batizar, isso é importante te contar, a escola onde eu estudava em Sapiranga organizou uma festa de Halloween. Numa sexta-feira 13, coisa leve. Que assim, ano isso? Isso, agora tu me pegasse, eu tinha 16 anos, eu nasci em 76, 86, 92. 1992. Já vi que tu é de exatas. Viu? Já fez o cálculo rapidinho. E a mãe era uma irmã do coque. E a mãe e o pai, eles dedicaram a vida toda à plantação de igrejas pela Assembleia de Deus. A vida deles dá um livro, assim, coisa mais linda, os testemunhos que eles deixaram para nós, né? De uma vida em fidelidade ao Senhor mesmo, assim. Que maravilha. E eu era o caçula da casa dos meus pais e eu nunca tinha ido numa festa. Eu era filho de crente, né? E os meus amigos zombavam de mim na escola. Gisele, tu não sabe o que é bom, Gisele, tu nunca foi numa festa. E quando tu for numa festa, tu vai descobrir o que é bom da vida. E eu resolvi de ir na festa de Halloween, porque eu tinha uma vantagem para aquela festa de Halloween. Eu era um guri tão introspectivo aos 16 anos de idade, tão esquisito, que eu já era uma assombração ambulante. Eu não precisava comprar fantasia para ir numa festa de Halloween. Eu era muito esquisito. Que barbaridade. De tão introspectivo que eu era, assim. E eu comprei um ingresso para a festa de Halloween desobedecendo minha mãe, que disse que não era para mim ir de jeito nenhum. Mas eu já trabalhava na época, tinha o meu dinheirinho. E eu disse, mãe, eu vou com o meu dinheiro, e a mãe não queria que eu fosse, eu fui. Botei um capuz na cabeça, fui para aquela festa de Halloween. Lá dentro, minha primeira festa, minha vida, eu achei tudo muito esquisito. Imagino. E ainda de Halloween, né? O lugar era escuro. Ninguém se enxergava direito. A música era muito alta. Tu não conseguia conversar com ninguém. Então tá pra gente fazer um paralelo com uma church hoje, então. Pra não perder a piada. Mas, aproveitando o gancho da piada, eu estava vendo um vídeo essa semana lá de uma igreja e eu comentei com a minha esposa, a gente fazendo almoço, eu disse, amor, porque ela veio do mesmo CTG que eu. Eu disse, tu percebeu que num baile de CTG tem mais luz acesa do que dentro de uma igreja? Eita. Agora dorme com esse barulho. E eu tô lá naquela festa de Halloween, achando tudo muito esquisito. Era muito escuro, ninguém se enxergava direito, a música era muito alta, tu não conseguia conversar com ninguém. E os meus amigos começaram a beber, e em determinado momento da festa ninguém mais se respeitava, porque estava todo mundo bêbado. E eu parei num canto lá e cruzei meus braços lá bravo, porque eu tinha gastado meu dinheirinho no ingresso daquela desgraça. E eu cruzei meus braços e disse, como é que o povo pode gostar disso? É escuro, ninguém se enxerga. A música é alta, ninguém se entende. E tá todo mundo bêbado e ninguém se respeita. E um gritando nas orelhas do outro. Como é que podem gostar disso? E eu tô lá, de braço cruzado, e uma voz ecoou aqui dentro de mim, assim. Filho, aí não é o teu lugar. Eu te separei, tu é meu. Eita. E quando eu escutei aquela voz aqui dentro de mim, num barulho ensurdecedor daquela festa,
eu lembrei da mãe, porque a mãe sempre dizia: filho, nessa madrugada Deus me falou tal coisa. E filho, outro dia Deus me falou tal coisa. Eu ficava pensando, minha mãe é doida. Tu não tinha uma experiência Não. dessas ainda? Minha mãe é doida, fica dizendo que Deus fala com ela. Quando eu escutei aquela voz dentro de mim, que eu não sei nem aonde te dizer onde é que foi que ecoou, mas era no meio de uma festa ensurdecedora. Imagina. Eu escutei aquela voz dizendo: filho, aí não é o teu lugar, eu te separei, tu é meu. Essa foi tua primeira experiência, assim, espiritual, assim, por assim Foi. dizer. Assim, quase que audível. Foi, pastor, e lá dentro da festa de Halloween eu botei minha mão no peito, ergui a outra e disse: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, e a partir de hoje minha vida é tua, nunca mais quero voltar nesse lugar. Então é interessante isso, porque isso já quebra com um monte de teologia que a gente ouve por aí. Porque olha só onde Deus estava contigo, dentro de uma festa de Halloween. É. Tá entendendo? Então é Ele não te abandona nunca. É interessante, mas a gente... Porque parece às vezes que é óbvio isso que a gente fala, mas não é. Então o Espírito Santo de Deus, ele sopra onde ele quer, no Sim. momento que ele quer, independente do certeza. que estiver tocando. Sim, eu acredito. Vivi essa experiência, né? E aí, dando continuidade à nossa conversa, logo em seguida eu tive o desejo de congregar. Porque até então eu ia na igreja assim, mas meio forçado. Ó, filho, tem que ir, é o culto e tal. Depois que eu tive aquela experiência, eu quis congregar. E aí fui com a parte da minha família que congregava ali com o pastor Neuci Rorato. Era uma igreja bem pequenininha na época. Então, abre um parênteses para mim, que agora eu dei um insightzinho. Porque é interessante isso, Gisele, porque tu imagina, o versículo diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele for velho não se afastará dele. O problema que a gente vê hoje, e isso tem crescido muito, que os adolescentes que completou 18 anos, os caras abandonam a igreja. Não é por causa da universidade, não é por causa da escola, é porque eles não querem mais mesmo. Então eles abandonam mesmo, independente de situação que for. E aí eu me pergunto, será que a gente estava ensinando o versículo errado? A gente entendeu errado? O que a gente entendeu? O que eu penso agora, depois que eu tô falando? É que, na verdade, é uma coisa que surge agora, assim, no pensamento, tá? Não é, a gente ensinou a tradição. Então tu ia porque a família ia, antigamente. Mas tu só mesmo teve tua experiência e tu decidiu congregar, depois da tua experiência com Jesus. Sim. Então, não é a transmissão de tradição. É a transmissão, é a intercessão para que teus filhos tenham uma experiência de fato Isso. com Jesus. Que tenham Isso. intimidade, né? Que conheçam. Então não é só uma transferência de conhecimento teológico e tradicional. Isso, eu tenho um pastor, o pastor da minha mocidade é meu amigo até hoje, ele mora na Inglaterra. E a gente conversa todo mês, assim, uma ligação de WhatsApp, a gente conversa. E outro dia ele estava me falando que os filhos dele são um pouco mais velhos que os meus, né? Os filhos dele estão com 20 e poucos anos. E ele dizendo, ele me chama de Galdério até hoje. Ele dizendo: Galdério, quando eu oro pelos meus filhos, eu oro dizendo: Senhor, que os meus filhos te encontrem. Que em algum momento da vida eles te encontrem. Eles tenham esse encontro contigo. Essa é a oração. Então ele não está tentando prender os filhos na religiosidade, na tradição, né? Ou o medo do inferno. Mas para que eles tenham essa experiência mesmo com o Senhor, né? A experiência que transformou a vida de Paulo, né? Isso. É bem isso, irmão. É a experiência Ninguém que pregou transforma a para vida. Paulo. Ele teve uma experiência com o Senhor e aí, não, eu quero mais disso, né? E aí, depois desse desejo de congregar, eu me batizei ali em Novo Hamburgo. E eu era aquele guri introspectivo, aquele bicho do mato que foi na festa de Halloween, e eu continuava sendo aquele bicho do mato, assim, muito introspectivo. E a igreja organizou uma gincana. E a prova final da gincana era compor uma música inédita. E por essa prova final da gincana, despertou em mim um desejo de cumprir a prova da gincana. Mas aquilo era um delírio mental da minha parte, porque eu não tinha condições. Eu nem falava, Eu não falava. A minha boca não se abria. Eu chegava depois que o culto começava e saía depois, antes de terminar, porque eu tinha medo que alguém quisesse falar comigo. Perdão. E eu saí daquele culto onde o líder dos jovens, que era o pastor Anderson Lima, que hoje é pastor da Catch the Fire ali em Novo Hamburgo, era o pastor dos jovens naquela época. Depois que ele anunciou a prova final da gincana, eu não consegui dormir, eu fiquei a noite toda acordado pensando: meu Deus, como que faz uma música? Como que faz uma música? Como é que se faz? E não tive nenhuma ideia, obviamente, durante a noite toda, mas pela manhã eu resolvi orar.
E fui com um caderno, uma caneta, sentei na sombra de um pinheiro que tinha lá no sítio dos meus pais, fechei os olhos e fiz uma oração. Eu disse: Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer a música da gincana. Se o Senhor acha que eu sou capaz de fazer essa música, eu estou aqui. E quando eu abri os meus olhos ao final da oração, eles se transformaram num projetor de slides, assim. E a letra da minha primeira composição descia diante dos meus olhos que nem uma projeção. Olha aí. E ao mesmo tempo que aquela letra descia, eu saí cantando ela. Eu comecei a cantar aquela música que estava diante dos meus olhos e anotando naquele caderno. E me descobri compositor dessa forma. Claro que hoje eu entendo que eu tive um encontro, um outro encontro com Jesus naquela manhã, debaixo daquele pinheiro lá no sítio dos meus pais. E eu acho que a vida da gente, como cristão, ela vai se transformando nos encontros que a gente tem com o Senhor. Não é a nossa frequência de culto, não é o fato de nós sermos dizimistas ou não. Nós vamos construindo nossa identidade em Deus nos nossos encontros com o Senhor. É experienciado, né? Relacionamento. E aquele encontro específico daquela manhã de domingo transformou a história da minha vida. Porque se vocês me conhecessem naquela época e vocês perfilassem os guris de 16 anos daquela época e tivesse que apontar um que não ia servir para nada. Ó, pega esses guris e aponta um que vocês acham que não vai servir para nada. Sem serventia, que nem vocês iam apontar para mim. Mas Deus transforma, né? Cara. Porque eu não tinha nada, Não sabia nem falar. Nem perspectiva. Não sabia falar, não sabia... Ia mal na escola, não era um bom aluno, tinha problemas emocionais, assim, tinha muita depressão, muita tristeza, tinha um buraco emocional que eu carregava, assim. E Deus abriu minha boca para falar através daquela composição, e hoje tu tem que mandar eu parar de falar, senão não para. Tu gata aí, te manda embora. Tá, aí depois tu foi tocar música secular, como tu disse, como percussionista, e aí tu teve uma outra experiência de fé para poder retornar ao caminho. Eu tinha esse buraco emocional que eu comentei com vocês, que era uma coisa que eu não tinha consciência de como resolver isso. Então eu frequentei a igreja ali 2 anos, dos meus 16 aos meus 18, e eu quis namorar uma irmãzinha da igreja, e essa irmãzinha da igreja não me correspondeu. E eu entrei, afundei e saí da igreja. E aí voltei de onde eu tinha vindo, que eram os amigos para onde é que eu vou agora? Vou voltar para os amigos lá do CTG, que eram os amigos que eu tinha. Ali antes daquela festa de Halloween, sim, eu frequentava ali o CTG. Voltei para o CTG. E aí fiquei como baterista da banda de baile ali do CTG, até eu ir embora para Porto Alegre, com mais 2 anos depois, com 20 anos de idade, eu fui embora para Porto Alegre para tentar a vida na cidade grande. Tinha conseguido um emprego em Porto Alegre de vendedor de consórcios, e fui acolhido em Porto Alegre por uma igreja, a Igreja Brasa. Eu tinha um amigo que era membro lá da igreja. A Brasa lá do Hudson? A Brasa lá do Hudson, lá da Carlos Barbosa, número 80. Quando esse amigo que congregava lá na Brasa, quando eu contei para ele que eu tinha arrumado um emprego, que eu estava indo para Porto Alegre, ele disse: não, então nós vamos te acolher aqui, vou arrumar um lugar para tu morar e tu vai congregar com a gente aqui na Brasa. E foi lá na Brasa que esse pastor, o pastor Marcelo Guimarães, não sei se tu conheceu, que era filho do pastor Gessé, que o pastor Hudson era do presbitério do pastor Gessé Guimarães, né? Sim. Aí o pastor Gessé Guimarães faleceu, o pastor Hudson assumiu a Brasa, né? E o Marcelo Guimarães era filho do finado pastor Gessé. Ele era foi um dos grandes ministros de louvor do Brasil ali na década de 90, junto com Ademar de Campos, Asaf Borba, Gerson Ortega. E o Marcelo foi meu pastor da mocidade, assim, foi meu amigo, meu pastor, meu discipulador, foi quem me ensinou os fundamentos do louvor e da adoração, porque nós éramos amigos muito próximos, assim. Ele me trouxe para andar com ele, né? Sim. Ele viu que talvez pudesse Deus me usar de alguma forma e me levou para andar junto com ele. E aí eu aprendi com ele os fundamentos do louvor, da adoração, o coração centrado no Senhor, a responsabilidade de conduzir a igreja a
há esse momento de intimidade, né? Que hoje tanto falta nos nossos É interessante isso que tu supostos falou, cantores. conduzir, né? Não é fazer uma pirotecnia para atrair, é conduzir. É conduzir. Então não tem a ver com atrair presença de Deus, né? Porque eu Não acredito- tem a ver com performance, tem a ver com quebrantamento, pastor Alessandro. É isso. O ministro moço. de louvor, ele não entrega performance, não é esse o papel dele. Infelizmente hoje nós estamos vendo isso, né? Um louvor performático com pouquíssimo quebrantamento. Uhum. O que atrai a igreja para ir contigo é o teu nível de quebrantamento. Isso não é Então, o que faz. o ministro quebrantado, ele não ministra de olhos fechados, ele ministra de olhos abertos. Porque está nos olhos dele, o quebrantamento dele está nos olhos. E a igreja, quando olha nos olhos dele e vê esse quebrantamento, ela vem junto. O louvor performático é esse, de olhos fechados. E, parece que tem uma unção naquilo ali. É uma Mas é aparência, emoção. Mas uma é só falsa uma experiência, performance. uma falta aparência de espiritualidade. Eu brinco com os meninos que eu digo que isso é a cara de fé, entendeu? Que quando a gente sobe na plataforma do púlpito, a gente precisa fazer uma cara de fé. É. Então a gente muda a expressão, fecha os olhos, imposta a voz e vira aquela pirotecnia, né? Na Performance. intenção de atrair, né? Atrair aquilo que tu não vai conseguir. Porque nenhum pecador atrai a presença de Não. Deus. Ela chega antes da gente, né? É isso. Sim, sim. Que coisa. Aí então, aí lá na Brace foi acolhido e aí que começou de novo o caminho. Foi ali, porque aí eu cheguei em Porto Alegre com toda essa bagagem cultural e que não tinha na igreja. A igreja Brás, ali na década de 90, era a igreja de maior vanguarda no Brasil. O povo da Lagoinha e vinham a Porto Alegre. Não, eu li isso quando Sopra o Minuano, do João de Souza, Joãozinho. do pastor Joãozinho Joãozinho. conta isso que tu tá falando aí, o pastor Joãozinho escreveu no livro Quando Sopra o Minuano. O Brasil vinha a Porto Alegre aprender É. louvor e adoração em Porto Alegre. Quando nasce a Brasa Isso. nasce antes, obviamente, né? Mas é impressionante isso, cara. Eu não tinha ideia disso. Os congressos chamavam Igreja Viva, era o nome dos congressos de louvor e adoração. Aí Impressionante. saíram os álbuns Igreja Viva, 1, 2, 3, 4, É. 5, dos nossos congressos de louvor e adoração. Foi o auge da batalha espiritual Isso. contra a nova era, Exatamente. televisão em Santa Maria, Então, loucurada. era uma igreja de vanguarda, tipo assim, a igreja mais moderna que existia na época. E cultura gaúcha não era nem cogitado, tu ir de bombacha num culto não passava nem pela cabeça, não tinha nada a ver. Mas, quando nós fazíamos os nossos churrasquinhos de final de semana, eu botava uma bombacha, uma alpargata, e eu pedia para declamar um poema nos nossos churrascos. Só os guris, assim, só a gurizada. Ô, gurizada, vou declamar um poema do Jaime Caetano Brau para vocês. Eu gostava dos poemas do Jaime Caetano Brau. Mas é bacana. E o pastor Marcelo, um dia lá no nosso churrasco, ficou me olhando eu declamar aquele poema assim. E ele disse: "Ô Galdério, passa lá no meu gabinete essa semana para nós conversar." E eu pensei: "Pá, o que eu fiz de errado, né?" Por quando o pastor chamava no gabinete, naquela época, amigo, o cajado cantava lá no gabinete. Não. E eu, meu Deus, o que eu fiz de errado? Olha, foi a poesia que eu declamei que o pastor não gostou. Aí ele me chamou no gabinete, disse: "Senta aí, Galdério. Tu gosta desse negócio de cultura gaúcha, né?" Eu disse: "Eu gosto, pastor. Foi criado desse jeito, né? Foi criado na igreja, na cultura." Diz ele: "Eu estava te ouvindo lá declamar e Deus falou comigo. E Deus me disse assim, que vai te usar desse jeito, gaúcho que tu é." Olha aí. Eu disse: "Ah, pastor, isso não vai funcionar. Foi Deus não, tipo assim. Olha a igreja moderna do jeito que é, pastor. Isso não é um CTG. CTG é uma coisa, igreja é outra. Não vai funcionar, pastor." Ele disse: "Olha, como vai funcionar, eu não sei. Mas Deus me falou isso e eu vou te dar uma orientação. Tu é compositor, né?" Na época eu já era compositor. Sou compositor, pastor. Então começa a compor pensando nisso. Começa a compor pensando em como tu vai trazer isso que a igreja não tem. A igreja não tem isso. Como que tu vai trazer isso para a igreja? Pede graça do Senhor e começa a compor. E aí, sob a palavra dele, a orientação dele, eu comecei a buscar de Deus inspiração para tocar o coração da igreja com a cultura que eu tanto... da minha influência, né, cultural, assim.
E como eu gostava muito das poesias do Jaime, eu pensei, vou escrever uma poesia. E aí comecei com poesias. E tu lembra primeiro? Lembro de todas elas, pela graça de Deus. Quer fazer com o violão? Posso fazer. Mas é bom a gente pensar sobre isso também, Gisele, porque agora eu tô falando sobre o Jaime Caetano, tá mais claro de onde vem essa tua vertente mais campo, mais linguagem de campo, uma linguagem de quem vivenciou isso, né? Sim, tudo que eu aprendi na minha linguagem, eu não vivi essa lida campeira, né? Eu assisti os rodeios, mas tudo que eu aprendi hoje, que permeia a minha poesia, eu aprendi na literatura. Olha aprendi só. lendo, estudando. Que coisa, né, cara? Não tive essa vivência. E parece que ela é tão orgânica, cavalo. parece que é mesmo. Nunca tive cavalo. Parece que ela é tão orgânica, tua assim, tão... É a graça de Deus. Trabalhei 12 anos com arquitetura, especializada em interiores. Olha só. Esse gauchão que vocês estão vendo é por obediência, pastor. Que coisa, cara. É por obediência. Eu já tava pensando que tu escovava o lombo do bicho. Eu também Que tu tinha essa percepção. a cola da égua, fazia trança, essas Não, coisas. é por obediência isso. Tu vê, rapaz. A primeira, né? Primeira. Ouviu-se falar de um paisano, de longa melena e estampas, xangueando por toda a pampa, guachos, pesteados, malechos, a todos arrebanhava, e já por querências distantes, longos trechos, a sua fama se espalhava. Reuniu por certa feita 12 tauras de valor, para chamá-lo de senhor e prestar-lhe devoção. A eles ensinou esta lição que não se aprende na escola. Amar não é dar esmola, amar é doar o coração. De todos os seus legados, este é o mais importante, capaz de unir num instante pessoas tão diferentes, capaz de fazer o vivente mais pelegudo e borracho virar um terneiro guacho diante da guampa de leite. Não houve peão como aquele, de tamanha humanidade. Sua vida era a própria liberdade para os fracos e oprimidos. Por onde quer que passasse, seu trabalho era aplaudido, por muitos incompreendido. Mas o que se há de fazer? Até mesmo um defunto, certa feita ele fez reviver. E se levantaram uns malditos para maldizer sua lida, na encrenca mais encrespida, no mais ferrenho bochincho, pôs para correr os capinchos que negociavam no templo, e esparramou-se o fermento, as fazendas, as pratarias, no meio da gritaria, dispararam até os jumentos. Este cabra era taludo, palanque de puro cerne, não tinha medo do inferno, nem sequer se assustava, porque sabia que sua mão estava manhada com o patrão velho buenacho, que lhe concedera o poder para colocar o chifrudo debaixo do seu capacho. Meu Deus. Era lindo de se ver. Eu até me emociono ao lembrar daquele moço quando cruzava a campanha, forjando pialos e façanhas que atraíam multidões. Piás, mulheres, velhos peões, a todos surpreendia com seu poder e milagres, com sua paz e sua sabedoria. Mas o capataz da estância, amedrontado com a fama daquele peão, mandou chamar um tal de Judas e alguns outros estancieiros,
que igual corvo no puleiro tramaram a emboscada e chegando de madrugada dominaram meu senhor, que já pressentia o horror que a alvorada lhe reservava. Qual um cusco ensinado, ele não abriu a sua boca. Ficou ali parado, esperando o julgamento, mas vejam só que lamento o desfecho desta cena. O Taura foi condenado e anunciada foi sua sentença. Era um ginete valente, que não renegou o serviço, desses que morde um ouriço sem se importar com o espinho. Era um ginete sagrado que o patrão velho escolheu, e por nós ele intercedeu antes de ser pendurado. Por isso, hoje eu relembro, neste palavreado campeiro, aquele chucro estancieiro que mudou de endereço e voltou para a estância do patrão, a estância grande do céu. Por isso, eu confesso e reconheço que para ti, Senhor Jesus, eu tiro o meu chapéu. Amém. Muito bom, cara. Que lindo, né? A gente está aqui emocionado. Essa foi a primeira, pastor. A primeira. Mas começou já assim, olha o nível. A primeira poesia que eu escrevi. Isso, já emplacava um festival. Depois veio a segunda poesia, é a mais popular que eu já escrevi até hoje. Chama Um Preço Valioso. E ela conta a história de um homem que comprou um cavalo cego. A maioria das pessoas chamam essa poesia de Pingo Velho, porque o Pingo Velho é o cavalo cego que ele comprou, e eu falo durante a poesia daquele Pingo Velho, né? Eu estava uma vez lá no Rio de Janeiro, o pastor Marcelo tinha me levado junto, e era um jantar da Donep. E ele disse: Galdério, vamos comigo ao Rio de Janeiro, tu vai declamar uma poesia lá na Donep. E eu fui com ele, e o pastor presidente da Donep era um ex-militar, e ele nos hospedou no apartamento dele. E nós chegamos de cola fina, assim que a gente fala, né? De cola fina. Eu cheguei sem a minha pilcha, mas depois fui tomar um banho e botei a pilcha para declamar o poema. E quando eu boto a pilcha e saio do quarto, eu dou de cara com o pastor no corredor dos quartos, assim. E o pastor me olha dos pés à cabeça, assim. Mas que tipo de roupa é essa? Assim? Tá fantasiado? E o Marcelo, que já vinha na minha culatra, assim, o Marcelo disse: ô pastor, não... Esse é um irmão que declama poesia no estilo do gaúcho, por isso que ele está com essa roupa. E o Marcelo deu toda uma explicação e o pastor não engoleu muito aquele negócio. E o Marcelo sempre me chamava para declamar depois do louvor. Quando o louvor estava terminando e antes de introduzir a palavra, ele me chamava para declamar. Ele fazia sempre uma transição do louvor para a palavra com a poesia. E o Marcelo me chamou, o jantarzão da Donep, assim... Só os granfinos, né? Lugar chique pra caramba. A Donep era só os granfinos. E o Marcelo me chama para declamar. E eu me levantei, me posicionei. E o pastor que estava na primeira fileira se levantou também, fez a volta pelo auditório. E ele foi lá atrás, onde terminava o corredor, assim, bem na minha frente, cruzou os braços e ficou me olhando. Bem na minha frente, lá no final do auditório, assim. E eu sapequei a poesia do Pingo Velho. Meus irmãos, no final da poesia, ele veio aos prantos lá na frente, tirou o microfone da minha mão, assim, me abraçou, enxugava as lágrimas e dizia: eu sou esse Pingo Velho. Eu sou esse Pingo Velho. Mas tu estava na primeira ali, eu estava pensando, né, quantas pessoas devem ser alcançadas, né? Porque esse linguajar, né, é nosso, né? Então fica até mais fácil de entender, né? Fica ilustrado a história, né? Estava falando de Jesus e a história estava ilustrada na nossa frente. Então, eu queria te perguntar, assim, Gesiel, testemunhos que chegam até ti, de pessoas que estão no mundo, que não são cristãs ou que estavam desviadas, né, por algum tempo e que através da tua música se encontraram novamente. Sim, os testemunhos mais frequentes assim que eu recebo pelas redes sociais, né,
são de pessoas que enviam esse material para um familiar que Sim. nunca botou os pés Eu na já igreja. fiz uma lista mental aqui, tá? Das pessoas que eu vou enviar, né? Um familiar que nunca botou os pés na igreja porque vive nesse universo cultural, né? E a gente, às vezes, considera que o coração dessas pessoas é duro, mas talvez hoje não dê tempo da gente falar sobre tudo isso, né? Mas essas pessoas, quando olham para as nossas igrejas, o tradicionalista, quando ele olha para a igreja, ele não enxerga na igreja um lugar de pertencimento, porque nós não temos nenhuma expressão regional na nossa liturgia de Nossa igreja. liturgia é importada, né? Nossa liturgia é importada. Por isso que eu falei, né? E o tradicionalista, ele habita em família, lá no CTG, lá no rodeio, lá no piquete. Aquilo é uma família para ele. Quando ele olha para a igreja e não vê a possibilidade de pertencer a uma família gaudéria, digamos assim, ele não está rejeitando o evangelho. Ele só está dizendo, se vocês construírem uma família para mim, eu posso pertencer. Eu não consigo me sentir parte, né? Isso, eu não Entendo. sinto parte desse lugar. Então, acho que o que eu tenho proporcionado para algumas igrejas é a sensibilidade de construir na igreja um ambiente para receber esses gaudérios. Esse projeto chama Projeto Piquete. Nós vamos falar dele. Deixa eu dar um exemplo sobre isso aí que tu falou agora. Nós temos uma ação humanitária aqui, que foi proposto pela CADB, nossa convenção, né? E o pastor aqui, que é o presidente da CADBergs aqui, né? O pastor Wagner Medina, e a pastora Nádia, então trouxeram essa ação para cá. E nós fomos reconstruir aí, mobiliar e reformar 10 casas e 2 igrejas aqui no entorno aí, em virtude das enchentes. No primeiro dia no primeiro dia, eu vim pilchado. Porque eu uso pilcha em casa. Sim, uma roupa... Eu boto minha pilcha como se eu botasse uma calça jeans e assim que eu ando na minha casa, final de semana, dia de semana. Nunca usei ir trabalhar assim, até nem sei porquê até, mas enfim, nunca fui. E aí o primeiro dia eu vim pilchado. O pessoal que tá de fora, Rio, Belém, tudo numa boa, me cumprimentaram bem. Agora a gauchada da igreja aqui, que são gaúchos, Rio na minha roupa. Sim. Olha só, isso que tu tá falando faz muito sentido. É uma falta de Faz sensibilidade. sentido total. Interessante isso. Mas a Aline tinha separado Uma frase aqui que a gente estava dando uma olhadinha no teu Instagram, né? E daí estava assim, ó: zelo pelo evangelho não pode ser nossa desculpa para não sermos sensíveis para com a cultura. Sim. O principal característica da igreja cristã, nas maiorias das nossas igrejas, é o zelo pelo evangelho, o zelo pela palavra, né? Muitas igrejas até se orgulham de dizer, nós somos da palavra. E isso não pode vir descaracterizado da nossa sensibilidade para com a cultura local. Porque senão nós vamos ser uma igreja zelosa pela palavra, mas antipática perante a sociedade. Porque nós não vamos traduzir o amor do Pai para o dialeto que a localidade onde nós estamos implantando as nossas estacas, assim, aquela localidade tem um dialeto. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja lá no Pentecostes, né, ele capacitou a igreja naquela época a falar uma só mensagem no dialeto de todas as tribos que estavam representadas em Jerusalém. Então, ali, citadas ali no capítulo 2 de Atos, nós temos 14 nações que são citadas ali, fora as que não são citadas, né? E o que aconteceu ali, que está escrito, né, não o que a gente interpreta, mas é o que está escrito, é um testemunho da própria população. A gente não sabe qual foi a pessoa que deu esse testemunho, mas Lucas anotou da seguinte maneira, que as pessoas diziam, como nós estamos ouvindo as grandezas de Deus no nosso próprio idioma. Então, não era uma língua esquisita que ninguém entendia. As pessoas entendiam uma única mensagem no seu próprio idioma. Então, a primeira manifestação do Espírito se deu sensibilizando a igreja local para todas as culturas. Interessante isso, né? Porque ali então não foi um mover de língua estranha, foi um mover de língua acessível àquelas nações que estavam ali. Era uma só mensagem no dialeto de todas as culturas, né? Então,
nós perdemos isso em algum momento e a gente acabou pasteurizando a nossa liturgia, né? A gente viu que uma igreja estava fazendo de um jeito e estava funcionando e a gente passou ser um a modelo. fazer todo mundo Copiar o igual, modelo, porque aparentemente está funcionando. E isso nos fez perder a sensibilidade. Aqui na comunidade onde eu estou plantando uma igreja, qual é a língua que esse povo fala? Qual é a dinâmica? Eu tenho uma igreja em Gramado, por exemplo, tenho uma igreja em Gramado, uma vez que eu estava falando com um pastor e ele se queixando que o povo trabalhava demais lá em Gramado e não vinha no culto. E eu disse, pastor, o senhor já pensou em fazer um culto na segunda-feira de manhã? Pois é. Porque se todo mundo trabalha domingo de noite, por que o senhor está insistindo em fazer o culto domingo de noite? Todo mundo trabalha, é uma cidade completamente diferente. É a mesma questão do litoral. Segunda de manhã eles estão de folga. Faz Faz o culto segunda de manhã e faz um domingo também, mas faz um outro segunda-feira e faz um na terça se for preciso, para o pessoal que tira folga na terça. A igreja tem que falar a língua que a comunidade fala e não o contrário. Mas isso é missiologia, porque a gente pensa em transculturalidade, a gente vai estudar o outro país, a gente vai estudar a cultura, o idioma do outro país, mas a gente vai pregar na nossa região, no nosso entorno, e a gente não estuda qual é a linguagem da tribo que vive no nosso entorno. Sim, e o Brasil, ele é muito extenso, né? Então, quantas culturas a gente tem, as diferenças culturais dentro do Brasil, elas são gigantes, né? Isso. Então, esse zelo, né, Aline, que é a frase que tu citou, esse zelo, que é a nossa principal característica, não pode ser uma desculpa para a nossa insensibilidade. Eu não posso dizer, não, a nossa igreja não entra música gaúcha na nossa igreja porque nós somos da palavra. Se a igreja não exerce sensibilidade para falar a língua de todas as culturas da comunidade, ela vai, em algum determinado momento, ela vai virar uma igreja de manutenção de crente. Converteu 50 pessoas e ela vai agora falar a língua desses 50 convertidos ali e vai ficar fazendo manutenção, culto de manutenção, pregando salvação para quem já é crente toda semana. Deixa eu... Agora outra situação interessante. Eu acho que a igreja, aqui no Rio Grande do Sul, ela faz um grande esforço. Não sei se eu vou tentar me expressar bem, se me corrija aí. Ela está fazendo um grande esforço, principalmente no mês de setembro, para se aproximar da cultura. Mas eu acho que ela não estuda a cultura. Ou aqueles que vieram da cultura, meio que abandonaram, deixaram isso de lado, sabe-se lá por qual razão. Porque ela pega as músicas que já existem, gospel, seja qual for, Gabriela Rocha, sei lá, qualquer música, e ela mete uma gaita e virou a música gaúcha que a gente vai fazer o nosso culto campeiro. Entendeu? Então pega um hino da harpa, mete uma gaita, mete uma vaneira nela e pronto, customiza a música que já se canta na liturgia do culto, né? Na tentativa de se aproximar. Mas da forma como você e que outros irmãos fazem, que eu percebo, Marcelo Gaúcho é um também, que tem uma linguagem muito própria, o pastor Marcelo Gaúcho, ele tem uma linguagem muito dele também, assim. Eu acho que é mais orgânico e alcança mais ao invés de entreter somente. Não é uma crítica, é só uma observação, né? Sim. Onde é que entra o projeto Piquete? O projeto Piquete é um projeto para auxiliar nossas igrejas a terem um ministério para alcançar a gauchada. A gente não vai conseguir fazer isso com uma agenda de eventos, pastor Alessandro. O que nós temos hoje, que tu citou como um esforço da igreja, na verdade é um prêmio de consolação para os gaudérios. Se a igreja quisesse demonstrar... É um prêmio de consolação para os gaudérios da igreja, né? Porque eles ficam esperando o ano todo, chegar setembro, para encostar no pastor e dizer, pastor, esse é o nosso mesmo. E a pilcha já nem serve mais, né? Já nem entra mais, né? Pastor, esse é o nosso mês, né? Vamos lá, costela, no fogo de chão. Nós vamos fazer uma semana aqui de acampamento, um piquete nosso aqui na rua. Aqui. Mas se nós realmente quiséssemos demonstrar um esforço, a gente trabalharia de janeiro a janeiro, porque quem é gaúcho de janeiro a janeiro. Né? O gaúcho da tradição tem até no mundo, né, um preconceito que diz os gaúchos da semana farroupilha. Tem. Isso aí é gaúcho da semana farroupilha. De apartamento também, escola fina. Que é só na semana, né? Exatamente. Então eu identifiquei que o que nós não tínhamos era relacionamento com essa comunidade.
E a base de convivência do tradicionalista é relacional. Então, não é que ele cultua a tradição, como muitos irmãos jogam pedra dizendo, mas esse povo cultua a tradição. Não, ele tem vínculos de relacionamento que estão acima de qualquer culto à tradição. Ele criou uma comunidade, ele pertence a uma comunidade de amigos. Os filhos dele são amigos dos filhos do outro lá, e uns cuidam dos filhos dos outros, e eles viajam junto, eles vão na casa de uns dos outros. É uma comunidade. Sim. Então, nós não vamos conseguir alcançar esse gaúcho, convertê-lo, se nós não oportunizarmos para ele um ambiente relacional. E o ambiente mais relacional, mais íntimo que existe é o piquete. O piquete é a célula de relacionamento do movimento tradicionalista gaúcho. O CTG já perde um pouco essa conexão. Quando tu passa para o CTG, mesmo que tu reúna aí 12 pares para uma invernada de dança, para um ensaio assim, esses 12 pares trazem os familiares, tu reúne 30 pessoas, tu não tem a intimidade que um piquete tem. O piquete é família, né? É família, é amigo. Que anda interessante mais isso, hein? Uhum. Então, o projeto Piquete nasce para nós termos nas nossas igrejas um ministério pautado em oferecer relacionamento para essa comunidade e com um nome que quebra muitas barreiras e te faz avançar. Quando tu diz para um amigo teu, essa semana tem janta no piquete lá da igreja. Bah. Tu não precisa explicar para ele. Ele sabe o que Ele é. sabe o que ele vai encontrar lá. Vai encontrar. E outra coisa, uma igreja começar a difundir na cidade que ela tem um piquete. A igreja lá tem um piquete, que não é o piquete de setembro. É um ambiente relacional que eles podem frequentar o ano todo. Bah. Isso faz um tradicionalista considerar, rapaz, eu poderia pertencer a essa igreja. Porque eles estão falando a minha língua. Que isso, moço, que coisa, hein? Então é uma visão ministerial, pastor Alessandro, a visão do projeto Piquete. Então eu auxilio as igrejas a construírem, a criarem. Construir esse ministério, a capacitar uma liderança. E eu vou dando o caminho das pedras. Olha, o que é natural para vocês? Vai por aqui, vai por ali, então, faz isso, faz aquilo. Nós estamos implantando já esse projeto em algumas E não é um igrejas. boneco de setembro. Não, é um ministério para funcionar o ano todo. Que lindo isso, rapaz. Não, eu adorei. Que isso é bom demais. Muito bom. E aí, com relação à música que tu estava falando, eu trabalho das duas formas. Eu trabalho essa música congregacional adaptada para a nossa música regional, e eu trabalho a minha música autoral voltada para fora. Por que a gente tem que trabalhar dessas duas formas? Porque o piquete de uma igreja, ele só vai funcionar com a igreja. Sim. Então ele não é um corpo estranho. Sim. Que caminha paralelo, que caminha por fora Ele da é a igreja. igreja. Não, ele funciona com a igreja. E para isso, para ele funcionar com a igreja, a gente precisa do coração da igreja. A igreja precisa Aí precisa da música da igreja. Digamos assim, a igreja precisa comprar a ideia do piquete. E para a gente ganhar o coração da igreja, tu tem que cantar aquilo que a igreja gosta de cantar. Entendi. Então, quando eu vou nas igrejas, eu canto as minhas músicas autorais, mas eu canto também as músicas congregacionais. Eu ouvi umas tuas numas versões assim, por exemplo, o Segura Porque na mão ele de Deus, vive. porque ele vive. Eu Ah, vi eu vi que também. meteu até uma Isso. roupagem bem diferente, assim, que eu não me Isso, surpreendi foi um shot, até. É um shotzinho É. bem bom. Só que isso não é feito para vender CD, né, pastor Alessandro? Sim. Acho que essa é a diferença. Tudo que eu faço com intenção e propósito. Até porque quando tu gravou essas versões, tu enviou no Whats. Isso. Esse álbum chama Enraizado. Esse álbum que é esse resgate desses clássicos da música cristã. E eu fiz isso com a intenção de sensibilizar o coração da igreja, para que a igreja cante as músicas que ela ama cantar, mas ela tem a sonoridade do acordeon batendo no ouvido dela e considerando, rapaz, a gente pode cantar de um jeito gaúcho, sem perder a adoração, sem perder esse caminho de intimidade. A gente pode fazer isso, a gente pode ser uma igreja que quando canta de um jeito gaúcho, sem que isso seja
feito de qualquer forma, com qualidade, Entendi. feito com bom gosto, assim, sabe? Então essa foi a intenção do Enraizado, ser uma inspiração para outros irmãos produzirem também isso, né? Produzirem esse louvor congregacional com uma identidade nossa. Assim. Sabe que eu me relaciono, eu conheço muita gente do mundo tradicionalista, assim, e tal. Perisca, Jair Lambari, essa turma toda assim, sabe? E esse dia eu tava conversando com o Perisca sobre isso, dizendo, cara, olha só que legal, se a gente botasse essa música nossa aqui, eu querendo dar uma roupagem, né, conversando com ele, se tu metesse esse teu jazz campeiro aí que tu faz, né, numa música tipo da Gabriela Rocha, tipo do Eli Soares, olha como é que não ia ficar. Pensa numa gaitinha aqui, ó, pensa transformar isso aqui numa coisa agradável, mais canção e tal. Eu viajando lá, né, com ele, tentando fazer ele ouvir umas coisinhas. Sim, Sim, esse projeto chama Louvor de Bombacha. E o volume 1 é um enraizado, né? Ano que vem eu vou lançar o segundo volume, que vai ter alguns tributos ao Asaf, ao Ademar de Campos, né? Tem uma do Kern, aquela do Asaf ali, vou fazer um shot. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Vai ser um shot. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Bacana. Toca uma pra nós antes de nós falar do livro aqui, por causa do nosso tempo, que já vai embora. Vamos fazer nem que seja um refrão e uma estrofe. Vamos fazer chucro coração. Senhor, a ti me achego, venho cortado da lida, vertendo desassossegos, desgarrado da oração, meu coração esfriou, pensando em voltar pra vida de um tempo que passou. Senhor, abri a porta, permite eu desencilhar desta velha vida torta, afrouxar do coração toda maneia que trago, confessar, pedir perdão, não sair do teu costado. Já fui fiador de tropa, ginete, peão posteiro, capataz, alambrador, muitas vezes carreteiro, e trago as mãos calejadas de laçar boi no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a doma igual provei pela tua boa mão. Fez amansar em meu peito aquele chucro coração, aquele chucro coração, aquele chucro. E chega um dia na vida de todos nós em que Deus vai amansar esse nosso chucro coração. Maravilha, que lindo, muito né? lindo. E está tudo disponível no YouTube, né? Spotify. Tem uns versos bacanas. Tu fez uma temporada também de um programa, né? De 2 horas, com uma playlist bem boa. Então, irmão, não tem música, mete a playlist, vai lá no canal do Gisel Dias, lá no YouTube, lá tem playlist de 2 horas, assim, dá pra passar uma carne, né, em 2 horas, né? Reunir a família, matear ali, é coisa linda isso. Nossa, eu fiquei emocionada aqui. O programa inteiro, né? Nos faltou palavras para mim. Choramos aqui. E eu vou sair daqui já encaminhando, né? Para diversas pessoas, porque a gente escutou em casa e eu não me dei conta, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa, Deus nos coloca as coisas claras, né, para que a gente acesse mais pessoas. E eu tenho amigos, né, dando um testemunho, eu tenho amigos de 35 anos, né, que são meus amigos próximos, e nenhum deles é cristão. Então, com certeza eu vou usar né, dos teus dons para que acessar mais pessoas. Gisel,
Gesiel, enquanto tu publicava esse livro, tu passou por um momento bem difícil na tua saúde, né? Sim. Fui diagnosticado com câncer em 2022, né? E recebi o diagnóstico de cura em fevereiro desse ano, de 2024, né? Foi um milagre que o Senhor operou. O começo do tratamento, o médico olhou minha tomografia e disse: não tem o que fazer, tu vai conseguir te despedir da tua família, a gente vai te encaminhar para quimioterapia para tu poder te despedir da tua família. E o Senhor reverteu esse processo, né? Ele sempre tem a última palavra, né? É verdade. E no meio desse momento mais desafiador que nós passamos como família, Deus me deu a graça de lançar esse livro com palavras de fé, de esperança, que é o livro Mateando, né? A capa é linda, rapaz. Maravilhoso. E o conteúdo, então, o Gesiel, quando ele trouxe o livro e abriu o livro aqui pra gente, ele dedicou já uma das poesias aqui e declamou ela, e já começamos ali, já, né? Se emocionar ali com o conteúdo, com a palavra, com o que isso tudo traz aqui pra gente, né? Não é só uma expressão de arte, é vida, né? É orgânico isso. Né? O livro Mateando é uma ferramenta de evangelismo, né? Porque ele traduz versículos bíblicos num verso rimado. E o verso rimado é uma linguagem popular de fácil entendimento. Então ele torna uma mensagem densa de fácil entendimento. Ilustrada, né? Ele ilustra numa historinha, né? Era o que Jesus fazia com as parábolas, né? Ilustrava numa historinha uma mensagem densa, assim. E essa é a vocação do poeta, né? Todo poeta tem essa vocação profética de transformar mensagens densas em algo que a pessoa consiga entender, de fácil entendimento, né? Alguns poetas talvez não entendam dessa forma e acabam usando uma linguagem tão complexa nos seus poemas que tu não entende nada. Aquilo é um emaranhado de palavras, isso aí. Mas não dá para entender nada, né? E eu entendi essa vocação poética como uma vocação profética mesmo. Então, as pessoas precisam entender o que eu estou falando, senão eu não estou cumprindo meu propósito, né? E eu consigo fazer isso através do verso rimado. Eu pego mensagens densas e torno elas leves, fáceis de entender. E queria aproveitar em primeira mão e divulgar aqui através do podcast de vocês, que em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, nós vamos lançar em breve a Bíblia do Gaúcho. Meu chapéu! Essa era a pergunta que estava na ponta da língua. Que vai ser uma Bíblia toda em verso rimado, toda em linguagem poética. Nada puxado para o humor, é a palavra mesmo. Não, a palavra mesmo. Não vai ser a Bíblia literal, né? Sim. Vai ser uma paráfrase. As principais histórias da Bíblia, né? Como aquelas Bíblias infantis que tem. Eu tenho lá, o meu filho tem uma Bíblia com 365 histórias da Bíblia. Sim, eu sei qual é. Historinhas contando todo, né? Vai ser tipo aquilo ali, as principais histórias da Bíblia, mas todas nessa linguagem poética. Que maravilha. E tá ficando muito lindo. Até se tiver um tempinho ainda, eu posso ler uma para vocês aqui. Por favor. Claro. Aproveitar aqui, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Que até Que legal. manda um abraço para o pastor Márcio, se estiver nos ouvindo. Pastor Márcio é uma benção. Eu estou muito empolgado com esse projeto. Mas eu já fiquei também. Entendo que é um legado que eu vou poder deixar na minha geração. Que coisa linda. Imagina um belo tempo foi para fazer, para compor isso? O primeiro volume está pronto já, ele chama Sétimas do Livro Santo. Sétimas porque é um estilo de verso em que tem 7 frases cada verso, né? Ele é um resumo de Gênesis e Apocalipse, que vai ser um encarte antes da Bíblia. Vai ter uma Bíblia normal, a Bíblia normal de Gênesis e Apocalipse, só que antes de Gênesis vai ter um encarte com essa nossa linguagem local, resumindo toda a Bíblia, numa linguagem de fácil entendimento que desperta na pessoa o desejo de ler o resto. Entendi. O enredo da salvação. Chamada. Isso. Tu tem ali dividido, nós dividimos em 4 partes, que é criação, queda, redenção e consumação. Então tu consegue ler ali uma leitura de 45 minutos. Que lindo, Tu consegue ler toda a Bíblia
numa linguagem que é deliciosa, assim, tu vai lendo e não consegue parar de ler, né? Que lindo. E aí te desperta o desejo de ler o resto. Não, agora eu vou ler tudo, agora eu vou ler o... Os 4 pilares que tu falou é o plano de salvação na linguagem Isso. campeira. E aí esse volume já está pronto, né? Já foi para impressão já. E eu estou escrevendo agora a história de Jesus, desde da profecia a Zacarias e Isabel, profetizando o nascimento de João Batista, até a assunção aos céus no capítulo 21 de João lá. Eu fiquei curioso para ler as músicas ali do Novo Testamento, o cântico de Isabel, sabe? Aquelas... Tem Mas aqui. vamos lá que tu separou aí. Vou ler o primeiro capítulo então, que é quando o anjo Gabriel profetiza a Zacarias e Isabel o nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, de 5 a 25. Foi no tempo de Herodes, castelhano traiçoeiro, que este verso campeiro... Muito bom. Que este verso campeiro apiou no calendário. Tempo de boicote agrário e opressão social, onde o clero marginal xangueava oportunidade e lucrava com a cidade imersa naquele mal. Mas havia um casal que não separava ao léu, Zacarias e Isabel, 2 esteios da verdade. Já em avançada idade, cruzando a pão e ovo, Zacarias servia ao povo em seu ofício ao Senhor, e Isabel era só louvor, à espera de um renovo. Como pialo de laço novo, a rotina foi calando. Isabel, com a flor murchando, não tinha parido crias. E agora o Zacarias, surrado da dura lida, de bombacha encardida e tirador remendado, era um campeiro cansado, olfateando o fim da vida. Por sorte estabelecida, certa feita, Zacarias, na doma das liturgias, prestava culto ao Senhor. Chacoalhava o fumegador, quando o enviado do céu que atendia por Gabriel surgiu como assombração, sem espora no garrão, num abarbarado tendel. Muito bom. Zacarias tapeou o chapéu e se armou para a peleia. Mas o anjo gritou: freia, não vim pelear contigo, te trago um regalo, amigo, de nosso eterno patrão. Pode aumentar teu galpão, ele atendeu tua resenha, Isabel ficará prenha e tu serás pai do João. Meu Jesus. O teu piá será um lampião iluminando o caminho. Ele será o espinho na sola de muita bota, e para a estrada torta ele será o trilho reto. O pregador do deserto, o fiador do extraviado, o anunciador do amado que virá no tempo certo. Com o caminho aberto e a lua grande no céu, Zacarias e Isabel engravidaram do João. Ele aumentou o galpão, ela tricotou o enxoval, e em seu louvor matinal entoaram gratidão ao Deus eterno, o patrão, Pai nosso, flor de especial. Meu Deus. Jesus Cristo. Vai ser lindo. Eu não vou bater palma porque vai estragar a melodia de tudo que foi dito aqui agora. Credo, rapaz. Esse projeto, eu acredito que ele vai acender no coração do nosso povo gaúcho um desejo de conhecer as Escrituras com o mesmo amor que a gente tem, né? Só que talvez isso nunca chegou na linguagem nativa do nosso povo e ficou muito distante, né? Ficou algo complicado. Não, isso aí é para crente. Então é um projeto que aproxima sem substituir. Conecta. Nós não vamos substituir a Bíblia. Não precisamos de uma Bíblia gaúcha para substituir a Bíblia normal. Isso só vai despertar o desejo, o amor pela palavra, né? Meu amigo Gisel Dias, eu fico com a voz embargada aqui. Esse é um desejo no coração, acho que de todo aquele que experienciou a vida de CTG, de rodeio, de tudo, sabe? E que hoje entende-se como cidadão gaúcho,
né, que a gente precisava conectar com a cultura. Realmente eu estou muito emocionado com tudo isso. Amém. E eu agradeço você por ter aceito o convite, diante da tua correria toda aí, meu irmão. Deixe tuas considerações finais, por favor. Um agradecimento por terem me chamado aqui para esse podcast, né? E contem sempre comigo, tanto para participar mais vezes, quanto para auxiliar vocês aqui. Quem sabe nasça uma chama no coração da igreja, para termos um piquete aqui, né? Aleluia. Amém. Que assim Deus queira. Sim. E nós também, né? Eu fiquei muito emocionada, me tocou muito aqui. Eu acredito que muitos que vão ver também o podcast vão ser tocados, Gesiel. Porque por mais que a gente nas redes sociais, às vezes a gente alcance públicos, né? Mas essa questão da cultura, do amigo, né? Do amigo indicar. Dá uma olhadinha nesse material aqui do Gesiel, né? Então o pessoal que está nos escutando aí, encaminhem para os seus amigos, encaminhem para os vizinhos, para a família, para as pessoas mais idosas também, porque eles têm um apego muito grande à cultura, né? Sim. Então, esse cuidado nosso, né, de buscar as pessoas da forma que a gente entende que realmente vai alcançá-las, faz diferença no dia a dia. Faz a diferença. É aquele cuidado a mais, né? Que leva o amor, né? Então, encaminhem para as pessoas aí. Eu vou fazer o mesmo. Hoje ainda vou encaminhar para alguns amigos meus. Agradeço a tua presença aqui. Nos encheu de amor, um cuidado, sabe? Eu saio daqui com o coração quentinho hoje. Glória a Deus. No Instagram, te acha como lá? Qual é o arroba? Gesiel Dias Oficial. Gesiel Dias Gesiel Oficial. Com J e com S. Lá tu encontra o link todo para aquisição do livro, os canais, tudo. Tem link para comprar discografia também. Eu tenho um pendrive com toda a minha discografia, né, que as pessoas que legal. Gostam muito de adquirir, justamente porque muitos que gostam desse estilo de música não estão tão conectados ainda, né? Sim. Então o pendrive funciona muito bem para as pessoas mais idosas, para os caminhoneiros. Eu recebo muito testemunho, né, de caminhoneiro que me fala: Gesiel, eu viajo contigo, ida e volta. Que legal. Aquele teu pendrive só não furou porque não é CD, senão já tinha furado. Graças a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Aline. Obrigada, meus irmãos. pastor. Que maravilha. Compartilhe esse link. Porque você acha que vai edificar a vida de alguém, né? Siga aí o Gesiel nas redes sociais, né? Inscreva-se lá no canal, mande sua mensagem para ele, né, para que você também consiga ser edificado e edificar a vida de outros irmãos que se identificam tanto, né, com a cultura gaúcha, com a forma que o Gesiel prega o Evangelho. Lembrando que nos próximos dias nós temos nosso Congresso Internacional de Missões, então fique ligado, acompanhe nossa programação toda ali pelo Instagram, @ADLuzDasNações, @AmeLuzDasNações. Você certamente vai ser muito edificado em sua vida. Tá certo, meu querido irmão? Fique conosco, lembrando nossos cultos, né? Sempre quinta e aos sábados e domingos. E também você que tem a intenção de contribuir, de investir financeiramente em missões, lembre-se que o nosso carnê missionário continua ali R$30 por mês, pelo período de 1 ano, né? Você vai estar adotando uma das nossas crianças aí, ajudando na nossa missão, tanto nos países da África, quanto em outros lugares onde nós já estamos com a plantação de igreja. Tá certo, querido? Deus abençoe tua vida e até o próximo episódio do Amicast. Até mais, na pessoal. paz de Jesus. Paz. Deus abençoe.